Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre os gráficos. Gráficos são uma coisa que ajuda muito no nosso dia a dia. O gráfico nos ajuda a visualizar alguma tabela e saber, por meio de olhar, o que você gastou mais, o que você gastou menos ao longo dos meses. Ou, por meio de olhar, você já sabe alguns dados em quantidade muito mais fácil do que outros. Isso acontece muito no meio empresarial. Várias empresas vão te pedir vários tipos de gráficos, tipo gráficos de pizza, gráficos de barra, gráficos de linha. E hoje então nós vamos aprender a usar um pouquinho desses gráficos e pensar um pouco de quando que cada gráfico pode ser útil. Pensando assim, vamos embora? Para começar então, eu vou começar a criar um gráfico igual esse aqui de baixo, parecido na verdade. E eu vou corrigir um defeitinho que eu fiz nesse daqui, que foi essas linhas aqui de alimentação. Essas linhas são muito grandes e ela deixa o gráfico um pouco desproporcional. Então vamos criar esse gráfico sem essas linhas, entendendo como. Primeiramente, para criar um gráfico, você vai selecionar a área da tabela no qual você quer utilizar e vamos criar gráfico. Então eu vou selecionar essa área daqui, não vou selecionar o total, certo? E vou vir aqui em inserir gráficos recomendados. Ele vai nos dar vários tipos de gráficos diferentes para cada um. Eu, particularmente, gostei muito do jeito que eles fizeram com o gráfico de colunas. Esse daqui, ó, que foi o que nós utilizamos. Ele tem dois tipos de gráficos diferentes de colunas que eles nos indicam. No caso, eles vão colocar os meses aqui embaixo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Ou colocar o tipo de gasto na parte de baixo. Interessante? Eu quero deixar os meses, que eu quero seguir pelos meses para saber mais ou menos quanto que eu gastei ao longo dos meses. Então, eu seleciono ela aqui. Quando você está mexendo no gráfico, você vai ver que existem várias coisas que você pode colocar nele. Primeiramente, eu vou deixar esse gráfico um pouco maior aqui assim, para a gente começar a trabalhar nele. Então, eu aumentei o gráfico, a primeira coisa que nós temos que perceber é o título do gráfico, ele não veio junto. Então, vamos mudar o título do gráfico aqui para despesas variadas. Outra coisa também, ele aumentou o conjunto do gráfico. Você está vendo que o nome fevereiro, março, abril está bem pequenininho ali embaixo. Os números do lado aqui também estão pequenos e o título do gráfico está pequeno. Então vamos aumentar um pouquinho cada um deles. Para aumentar, você pode clicar aqui nele e clicar nesse azinho aqui para aumentar. Ó. Ele vai aumenta um pouquinho o nome. Ó. Mesma coisa, ó, esse quadrado, eu vou clicar aqui no quadrado. Tá vendo que tem as quatro setinhas? Aumentei com um tamanho satisfatório. Eu consegui enxergar o que está ali. Mesma coisa, então, nós vamos repetir para todos os outros. Ó. Aqui agora começou a crescer, eu posso crescer um pouquinho mais o gráfico para comportar isso aí. E esse aqui também, ó, vou crescer, consigo enxergar. Algumas coisas do gráfico a gente pode mudar de maneiras diferentes. Por exemplo, digamos que você fez seu gráfico aí e ele não veio com título, certo? Se não, assim, agora eu preciso colocar o título. Você pode vir aqui, ó, e colocar título do gráfico. Ele vai recolocar o título em cima. Deixa eu desfazer aqui. A tabela de dados. Se você quer mostrar a tabela no qual você tirou os dados, e você tá vendo que se eu fizer isso aqui, ó, ele já vai mesmo colocar a tabela aqui assim, colocar os valores, aí falar a luz, qualquer a cor da luz, tudo mais. Então, se vocês quiserem colocar isso aqui e tirar a legenda, é uma maneira válida de se enxergar o gráfico. É mais layout de gráfico e visualização. Você pode colocar ou tirar as linhas de grades, que são aquelas coisas de fundo. Eu particularmente não gosto muito, ó, que são só aquelas linhazinhas pequenininhas que ficam ali atrás. A legenda do gráfico, que é falar qual que cada cor significa, eu gosto bastante. Temos várias coisas aqui assim. O que eu tinha falado para vocês no último gráfico foi essa linha de alimentação, ela ficou muito grande que as outras, porque o valor de alimentação é maior comparado ao outro. Então, o que eu vou fazer? Para o gráfico ficar visual e bonito, vistoso, eu vou tirar as linhas de alimentação, vou simplesmente apertar aqui, ó, Delete, e todos os outros cresceram. Olha só, não ficou bem mais visual? Você já vai olhar aqui e falar assim, uns R$ 80 aí cada um e tal? Nesse caso, eu acho que voltar com as linhas de grade podem ajudar na hora da visualização.
Você vai ver que vai ser quase R$ 80, tudo mais. O gráfico ficou muito mais vistoso. Em vez de ficar as barrinhas pequenininhas, elas ficaram bem maiores. Isso aqui vai muito de feeling em cada um. Às vezes, quando você está mexendo com as barras maiores, é interessante mostrar aquela barra maior, porque senão você vai perder um dado. Nesse caso aqui assim, eu não vou perder esse dado porque eu vou botar apenas o gráfico aqui, ó. Selecionar a alimentação e vou selecionar também os meses e vou vir aqui depois em inserir. Eu segurei o Ctrl aqui, ó. Vamos lá, selecionei esse aqui. Seguro o Ctrl do teclado, eu selecionei esse outro aqui. Então, selecionei duas colunas com a mesma, duas linhas com as mesmas quantidades de coluna. Vou em gráfico recomendado e ele vai me recomendar outro gráfico. Vou fazer um gráfico diferente dessa vez, ó. Um gráfico de linha. Assim como o anterior, você vai reparar, deixa eu colocar aqui agora no cantinho aqui assim para não ficar na frente de vocês. Assim como no anterior, você vai reparar que uma linha ficou exorbitante da outra. Por quê? É a linha de total, que é o total de todos os meses. É lógico que a soma de todos esses aqui vai ter que dar esse aqui. Então essa linha vai ficar exorbitante. Então nesse caso aqui assim, para tirar o total, existe uma outra maneira. Assim como nós tiramos o total do outro, eu vou selecionar o gráfico. Ó. Selecionei o gráfico. Quando você voltar aqui na tabela, ele vai falar onde que está pegando. Tá vendo? Ó? Janeiro foi aquelas palavras que estão lá embaixo do gráfico. Azul é os números e alimentação. Então eu vou puxar aqui, ó. Tá vendo que tem essa setinha para os dois lados aqui? Eu vou selecionar e puxar um para o lado. E ele vai tirar do roxo e do azul. Por quê? Eu quero pegar todos os valores menos o total. E assim eu sei quanto que eu gastei de alimentação em cada um dos meses. Eu acho que esse gráfico aqui ficou igual o outro lá, pequeno. Só que eu queria dar um destaque. Eu queria mudar o layout dele. Eu queria que ele ficasse totalmente diferente. Tipo aquele preto que nós vimos anteriormente. Então você pode clicar no gráfico, ele vai abrir a abinha de design aqui em cima. Então existem várias maneiras de você mudar o design do seu gráfico. Ó. Você passando o mouse aqui em cima mesmo, você já vai notar algumas diferentes. Eu particularmente agora queria testar uma diferente que seria esse daqui, o estilo 2. Algumas coisas você já pode notar. O que está escrito aqui assim no meio, ó, quase não dá para ser visto. Tá muito branco e o fundo também é branco. Então eu posso vir aqui também, ó, página inicial e trocar a cor do negócio, ó. Ele já ficou preto. Ficou pequeno como os anteriores? Eu posso aumentar. Digamos que eu quero deixar um valor um pouco maior assim para ficar bem visível. Você fala assim, nossa, mas professor, esse daqui já está lá dentro. Ó. Eu posso clicar no quadrado e puxar. Ele vai fazer uma linhazinha indicando que é para aquele ali. E eu posso tirar todos ali do meio e vai ficar uma coisa visível. Então existem várias maneiras de você trabalhar com gráfico no Excel. Eu vou voltar aqui assim e vou escolher um outro design aqui assim para a gente poder ter uma ideia, ó. Os mesmos pontinhos com os valores ali. Eu posso também simplesmente tirar os valores e deixar ele desse jeito. Eu vou saber que é uma média de R$ 500, alguns meses foram mais, alguns meses foram menos, e eu vou ter essa tendência aqui de baixo para mostrar qual que é. Vou aumentar aqui assim para ficar visível de novo. Ó. Eu vou deixar no 20 e esse aqui também no 20. Ó. Os dois. Então, gráficos, dependendo do que você quer usar, ele vai ser muito bom. Eu só não mostrei ainda um exemplo de gráfico de pizza. O gráfico de pizza, como você está vendo aqui do lado, ele é um gráfico no qual a melhor utilização dele é de porcentagem. Ou seja, quando a soma de todos é o final lá. Então, por exemplo, você tem 10, 5, 7% e no final a soma de todas as porcentagens é 100, o gráfico de pizza é o mais indicado, para você saber quanto que você está gastando no total daquilo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vamos começar a abordar um pouco mais outros temas da Excel, falando um pouco mais sobre esse tema de receita. Espero que vocês tenham entendido. Semana que vem nós vamos começar uma nova sequência com vários exercícios e várias fórmulas, aprofundando cada vez mais no Excel. E vejo vocês. Até a próxima!